Muito boa noite, um prazer, uma grande satisfação estar com vocês para mais um episódio do Inova Gestão Podcast. Toda terça-feira, 20 horas de Paraná, 21 horas horário de Brasília. Hoje nós temos a satisfação de estar aqui com a nossa amiga, nossa querida convidada, Ana Paula de Paula, que é consultora empresarial, proprietária da Evolution. Ela é analista corporal, especialista em desenvolvimento emocional. Ela faz com que as pessoas e os empresários possam fazer a grande gestão das suas emoções. Não é mesmo, professor Pacheco? É isso mesmo. Mais uma vez, muito boa noite. É um prazer, recebê-los. Hoje, novamente, terça-feira, às 20 horas, ao vivo, no YouTube. E um privilégio de recebê-la aqui, viu? Nossa convidada especial, essa fantástica Ana Paula de Paula. E, inclusive, o significado do teu nome, que é uma pessoa graciosa e com baixa estatura, mas eu percebi que ela não é tão baixinha assim, não, né? Toda ela já tem sua exceção, né, professor? E até em passagem bíblica, que inclusive fala que tem, assim, uma qualificação de humildade, simplicidade. Esse nosso bate-papo informal antes, eu vi que é muita grandeza, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Para iniciar, professor Walter, eu gostaria de fazer uma pergunta básica para a nossa convidada tão especial. Repito que é um privilégio, é uma honra em tê-la aqui nessa noite. E perguntar o seguinte, quem é Ana Paula de Paula? E qual a sua história que fez com que hoje atuasse nesse segmento? Boa noite, boa noite. É um prazer para mim estar aqui, é uma grande honra, sabe? Ter sido convidada para estar entre os melhores. Eu falo, meu Deus, me dê sabedoria. É uma honra estar aqui. Quem é Ana Paula de Paula? Ana Paula de Paula é uma paranaense, nascida aqui, criada nas ruas do bairro Primavera. Nasci no bairro Primavera, estudei na escola Beatriz Ferreira da Silva e depois fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Terminei meus estudos no Mato Grosso do Sul, me casei muito nova, aos 17 anos eu já estava sendo mãe e parei por um momento com a minha vida. Me dediquei aí aos meus filhos, me dediquei ao casamento, que infelizmente acabou por uma frustração. E nessa frustração, eu passei por problemas psicológicos, tentei suicídio, tive dificuldades muito grandes, voltei para Ji-Paraná com 2 crianças, e aí eu comecei, então, voltei aos estudos, né? Terminei meus estudos, fiz faculdade de serviço social. Nesse momento fui para a Idaron, trabalhei de limpeza na Idaron por 6 anos, que foi da onde eu tirei o recurso para eu pagar a minha faculdade. Após fazer esse pagamento, terminar o meu serviço social, fiz gestão pública e fiz pós-graduação em gestão de pessoas. E foi então, nessas idas e vindas, que eu conheci a questão da gestão emocional. Fui fazer cursos e formações em coach de desenvolvimento pessoal, empresarial e conheci Goleman, né? Fiz alguns cursos na área e me desenvolvi emocionalmente. Primeiro para curar as minhas feridas. Depois que as minhas feridas estavam curadas, eu comecei a dizer para as pessoas, eu já sei o caminho. Eu não posso te tirar daí, mas eu posso te dar a mão. Se você aceitar a mão, eu te puxo e a gente sai junto. Então, eu passei por tudo isso para que hoje eu pudesse chegar e falar assim, eu consegui, eu acredito que eu possa fazer com que você consiga também. Então, a Ana Paula é uma pessoa que veio realmente de um bairro periférico, uma pessoa apaixonada por pessoas, que brincava muito na rua e que tem o ser humano como sua principal paixão. Essa é a Ana Paula de Paula. Muito distinguida na nossa sociedade, né? E com conhecimento de causa, né, professor? Exatamente. Fantástico, né, professor? Fantástico. Toda essa história, esse encadeamento das situações, né? Das superações. Exatamente. E essa superação é que também te dá lastro para que você possa hoje, né, estar tão bem colocada como está e fazendo o sucesso que faz, não só na área empresarial, mas também nos apoios, nas organizações não governamentais que você também atua, Isso. né, minha amiga? Exatamente. Hoje, Deus tem me colocado aí como gestora de uma ONG aqui em Ji-Paraná, de uma OSC, né, que é da ADRA, Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, e nós temos feito um trabalho de desenvolvimento
voltado mesmo para o mercado de trabalho, onde você vai atrás de qualificações profissionais, e eu falo que as nossas qualificações profissionais dentro da ADRA, ela tem um diferencial. Por quê? Porque eu sempre estou dando o pitaco para que elas se desenvolvam emocionalmente, porque não adianta você ir lá e só prestar um curso ou você dar uma qualificação para a pessoa e você não conseguir, talvez, fazer com que ela entenda que ela precisa de mudar alguns parâmetros emocionais. É como se fosse uma floresta, né? Ali você passa a vida inteira por um lugar e conforme você vai passando, cria-se aquele caminho, né? Não tem mato mais. Só que você acostuma tanto passar por ali e às vezes é um caminho tão complicado que você esquece que você tem outros caminhos. E a gente chama isso de caminhos neurais. Perfeito. Quando você fala para a pessoa, ei, se você começar a roçar aqui, derrubar aqui, você tem outros caminhos para passar e talvez esse caminho agora que você vai passar, ele vai te levar aí para um lugar incrível, aonde você nunca tinha ido ainda. Então é dar essa possibilidade de a pessoa ir por novos caminhos neurais que antes já existiram, que talvez fechou, ou que ela ainda tem medo de ir lá e roçar, fazer isso, né? Fazer essa abertura para que ela tenha novos caminhos para passar. E quando você tem a coragem de desenvolver esses novos caminhos, de ir atrás desses novos caminhos, o que espera lá na frente é incrível. Essa abertura de novos caminhos, aproveitando, pode destacar que o nosso Inova, nosso foco principal, o nosso tema principal é Inova Gestão. E quando se fala em gestão, por que essa nossa escolha? É porque através da gestão é que as coisas acontecem, né? A gente sempre divulga, propala de que o que é uma gestão, né? É um planejamento, é uma organização, é uma direção, a forma de conduzir todo o processo e também de controlar isso aí. E quando a gente fala também em gestão, obviamente, não só na vida particular, como na vida profissional e empresarial, a gente sabe que esse lado emocional, ele é fundamental para que o empresário, que o colaborador ou o empregado, ele tenha esse entendimento, ele tenha esse desenvolvimento. E como profissional na área, que trabalha no desenvolvimento emocional, eu pergunto, como é importante para as empresas, como é que tu desenvolve esse trabalho junto ao empresariado? Tem alguns resistentes ainda, tem alguns que não entendem da importância do processo? Tem. Na verdade, quando eu vou trabalhar numa empresa para essa questão de desenvolvimento emocional, que nós vamos ali para fazer um estudo dentro da empresa, eu não desenvolvo nenhum colaborador antes que o dono da empresa passe primeiro. Eu tinha uma pergunta para fazer. Isso é individual, é coletivo? Não, ninguém, não. Primeiro é o dono da empresa. Ou o dono da empresa está disposto Sim. a passar, ou ouvir, a entender, ou eu não entro. Por quê? Por que eu não entro? Porque eu só vou pegar o dinheiro dele. Lógico. Não vai resolver nada. Sabe aquele adolescente que ele vai para um curso e aí vamos supor que em casa o pai e a mãe tem um desequilíbrio financeiro, deve muito. Aí de repente o adolescente vai lá e faz um curso e ele entende um pouquinho de finança. Aí ele vai chegar em casa e vai dizer assim para o pai: pai, eu aprendi que se o senhor fizer uma planilha de gastos e o senhor colocar tudo que deve, e aí o senhor colocar, ele vai virar pro filho dele e vai falar assim: menino, me deixa em paz. Você não sabe de nada, esses professores estão te ensinando aí, se a vida real é outra coisa. O que mudou esse menino de saber de alguma coisa? Para dentro da casa dele. É a mesma forma, a mesma coisa dentro de uma empresa. Você vai lá, você vai desenvolver o colaborador, você vai mostrar para ele as questões, o que precisa ser melhorado. Só que quando chegar, porque o colaborador ele vai ter limitações, quando ele precisar da bênção, né? Ou ele precisar ali do entendimento do patrão, do dono da empresa, ele vai falar assim: isso aí não é assim não. O que você vai fazer dentro de uma empresa? Então, ou você desenvolve primeiro cabeça, ou você não desenvolve ninguém. Eu não desenvolvo só os talentos. Mas assim, eu tenho uma preocupação em saber assim, essa resistência. Existe? De 0 a 10, assim, quanto? Tipo, de 0 a 10, 8. Resistência é uma pena, né? Você sabe por que é resistência? Quem é essa pessoa que chega aqui? E eu, um empresário, eu sou dono, porque assim, o ego das pessoas, infelizmente, eles estão muito, né, estão muito inchados. E aí eu chego para ele e falo: olha, tem essa situação que a gente precisa olhar e melhorar para que você tenha tal resultado.
Então, eles vão olhar e vão falar assim, vai ter que ter mudança. E vou ter que mudar. Eu, primeiro, os meus funcionários vão achar que eu sou o quê? Não, eu já estou nesse ramo há anos, eu não vou fazer isso. Certa vez nós tivemos aí uma conversa entre... eu gosto de mexer muito com empresa familiar. Né? Eu tenho paixão por empresas familiares. Porque ou vai morrer a família ou vai morrer a empresa se você não trabalhar essa questão de desenvolver a empresa familiar. E o pai, os filhos assim entenderam, mas o pai não queria mudar de jeito nenhum. Tudo bem. Tempos depois eu encontrei o filho e perguntei, e aí, como é que tá? Ele falou assim, a empresa faliu. Eu falei, ou a empresa faliria ou o teu pai morreria. Uma das duas coisas, ainda bem que faliu a empresa. Né? Fechou. Porque... Sim. Com a mentalidade que ele estava, e nós não estamos dizendo que a pessoa não sabe o que está fazendo. Só que uma coisa é você ser um empresário em 1940, 1990, 2000 e 2024. Então, sim, as coisas elas vão evoluindo. Antes, as pessoas elas não tinham essa preocupação em que, se o emprego não estiver bom para mim, eu vou ir para outro. Você antes entrava dentro de uma empresa e você só saía dali aposentado. Hoje, meu amigo, se não está bom... E quando eu falo não está bom, não é financeiramente só que eu estou falando, não. Porque se o ambiente de trabalho, ele não tiver um ambiente bom para você trabalhar, você pode pagar o que você quiser para o colaborador. Ele vai sair. E ele vai encontrar um lugar melhor para ir. E você vai perder um colaborador. Então, hoje, ou você olha para as pessoas e não para os tijolos, porque a empresa não é feita de tijolos, a empresa é feita de pessoas. E eu coloco os valores da minha empresa, porque eu amo trabalhar com as questões dos valores, a missão, e você olha tudo aquilo e parece que a missão, a visão e os valores são só para os clientes. Só que a própria palavra diz que se você não cuida dos que estão dentro de casa, você é impossível de cuidar quem está lá fora. Então, se os seus valores não batem dentro da organização, primeiro, para os colaboradores, é questão de tempo. Eu também concordo. Sem dúvida, né, professor? O que a Ana Paula está nos trazendo aqui é de fundamental importância que haja uma compreensão do empresariado. E quando a gente fala aqui, a gente sempre enaltece esse espírito do nosso empresário de estar com toda a dificuldade e se manter. Então, nós nunca viremos aqui com a ideia só de criticá-lo. A nossa ideia é de alertá-lo, de trazer, olha, nós temos aqui gente competente que vai ser seu companheiro para um desenvolvimento cada vez maior da sua empresa. Naturalmente, esse desenvolvimento vai trazer muito mais desenvolvimento econômico para a nossa região. É isso que a gente quer. Né? Então, o que a Ana Paula faz é fundamental para esse sucesso. Né? E a gente só tem a agradecer essa troca, esse bate-papo que ela está tendo conosco aqui, né? Ai, gente, o prazer é todo meu, eu sou apaixonada, né? E a gente, quando consegue plantar, na verdade, você joga umas sementinhas, sim, né? E quando essas sementes, elas germinam, você vê que ela vai frutificar, vai virar árvore, vai frutificar. E o bom da árvore frutífera é que ela também dá sementes. Né? Ela também vai gerar sementes e futuramente ela também vai frutificar. Então, são coisas que não param. Quando você consegue transformar um ambiente, aquele ambiente por si só, ele também será um ambiente transformador. E aí não para. Aí é incrível. Falou que a empresa não é feita só de tijolos, né? É feita de pessoas. E eu, assim, entendo bastante disso aí. E para mim a palavra mais importante, eu sempre falo isso, mais importante é do mundo, pessoas. É fundamental. Então tem que trabalhar em relação a pessoas. E quando a gente fala em pessoas, a gente percebe que essa parte emocional, concomitantemente, todos esses entrelaços que existem, ela precisa estar adequadamente preparada para otimizar os resultados. Lógico. Junto da empresa. Uma vez assim, convencido, o empresário sensibilizado da importância, aí contrata Ana Paula de Paula. Isso. Aí a pergunta assim, como é que funciona, como é que é o modus operandi desse treinamento, como é que funciona? Vamos lá, eu sou analista corporal, né? Então, Ana, o que é então a análise corporal dentro do aspecto empresarial? Sim. Eu vou chegar dentro da tua empresa, ou vamos pegar já as pessoas que estão trabalhando, não na questão da seleção de pessoas. Que se eu conseguisse pegar na seleção de pessoas, é o noivado, meu amigo. Você já entra no casamento. Perfeito. Já entra, assim, com uma possibilidade de que já vai dar certo muito maior, com né? Certeza. De 100%? Nunca. Mas vamos pegar aí, então, um cenário onde nós já temos os colaboradores dentro da empresa, que já estão trabalhando dentro da empresa. Como eu sou analista corporal, nós temos aí os aspectos e as caracteres do corpo. O
que é isso? Uma pessoa mais cheinha, uma pessoa magra, uma pessoa que tem ossos mais pontudos, uma pessoa que usa óculos, por que será? Quais são o que o emocional dessa pessoa está dizendo muito sobre isso? Deixa eu só fazer uma pergunta em cima disso aí, para o entendimento de quem nos assiste, inclusive. Tem também a ver com PNL, não? Com a programação neurolinguística, não? É só fisicamente? É fisicamente. Entendi. É só fisicamente. Como que funciona isso? A questões técnicas, né? Fica muito demorado para me explicar, mas é desde a gravidez. Nós temos cinco traços de caracteres emocionalmente desenvolvidos. Então, desde a gravidez ali, você está mielinizando, que é o quê? É como se nós tivéssemos aí o cérebro, ele e as questões dos neurônios, eles são como se fosse um fio descascado. No momento que está passando a capa da mielina, que é a capa como se fosse do fio mesmo, está encapando o fio, nós temos aí algumas vivências emocionais ainda criança. Então, nesse momento que você está sentindo aquela emoção e você teve a mielinização daquela área, é como se um cimento tivesse passado ali. Aquela memória, ela vai ficar ali. Por mais que você queira, você nunca mais vai soltar daquilo ali. Então, aquilo pode se transformar no quê? Num trauma. Então, vamos pegar aqui uma pessoa igual a mim. Eu tenho, por exemplo, o formato do meu corpo, ele é de oralidade, só que eu também tenho a esquizoidia. O que é isso? É uma pessoa que ela tem a magreza e que esse traço foi desenvolvido dentro do útero da minha mãe, certo? Nesse momento, a criança que está ali, ela começa a se mexer. E aí, o que entende? O que um feto entende de mundo? O útero da mãe. Então, quando ela bate no útero, a depender da situação que a minha mãe está aqui grávida, passando, e a culpa não é de pai e mãe, tá, gente? É muito importante quando a gente entende que os problemas da nossa vida não é pai e mãe, você liberta seu pai e sua mãe e vai viver a tua vida. Então, a minha mãe está passando por um problema ali, digamos que a avó faleceu, ou ela apanha, ou está desempregada. Quando esse feto bate no útero, a mãe inconscientemente lembra que está grávida. E isso gera uma preocupação, porque eu vou ter agora um bebê, e o que vai ser? Como é que vai ser? Essa preocupação que gera ou a dor, ou algo que a mãe está sentindo e que ela nem está percebendo que tudo isso está acontecendo, faz com que o útero, ele gele, pare de ir sangue o suficiente para o útero, para ficar aquele útero gostosinho, quentinho para o bebê. Então, quando o bebê bate nesse útero, ele sente que o útero gela. Ele vai ficar mais quietinho. E ali, o que acontece? No momento que está sendo mielinizado, que só tem o cérebro mesmo, as correntes neurais, está só na questão cerebral, é onde a mente vai estar transformando, ele tem essa informação. Toda vez que eu tento existir, o mundo fica ruim. Então, é melhor eu ficar quieta. Quando esse feto fica quieto, a transformação dele, emocional, neurológica, ele vai ficar ali só com os pensamentos. Por isso que hoje a transformação do mundo de projetos são de pessoas que têm esquizoidia, porque os caras saem da caixinha, eles imaginam, porque são muito inteligentes. Você vê o cara que criou o Facebook, eu esqueci o nome dele agora, ele é esquizoide. Então, eles pensam além do que o mundo, porque a vida deles passa no imaginário. Por que passa no imaginário? Porque toda vez que agora eu tô adulta, só que eu ainda tenho a minha dor emocional. Então, eu entendo que toda vez que eu for incomodar alguém, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho esse bloqueio. O mundo não me aceita, eu volto. Então, eu vou te contar uma ideia, eu já tenho medo de você falar assim, cara, que ideia ruim, você já me abortou. Então, ao longo do tempo, eu me aborto antes que alguém aborte. E aí, Ana, mas e aí, o que tem a ver isso com a empresa? Aí eu vou lá dentro da empresa, nós já temos os funcionários. Essa é a ligação interessante que tem que ser feita. Nós já vamos agora para os funcionários. Então, eu vejo que tem um esquizoide, né? Uma pessoa que tem o traço de esquizoidia maior e que ele está atendendo o público. Mano, tira esse cara daí. Tira esse cara daí. Você está matando esse cara. Ele não gosta de lidar com pessoas. Ele não gosta de ter afago. Aí você fala assim, Ana, mas você diz que é apaixonada por pessoas e diz que tem esquizoidia. Como que é isso? O meu quarto traço é esquizoidia, mas o meu primeiro é rigidez e oralidade, onde você ama estar com pessoas e ter contato com pessoas. O esquizoide você não pode abraçar. É aquela pessoa que você faz uma pergunta para ele, onde é o banheiro? Ele fala bem assim, bem ali, vira à direita. E acabou. E para ele está tudo bem, ele não gosta de estar com pessoas, para ele faz mal. Por quê? Porque neurologicamente ele tem toda uma informação. Aí quando você não conhece sobre isso, você coloca uma pessoa no atendimento ao cliente e que essa pessoa não estava ali. Essa pessoa tem que estar lá dentro, no computador, lidando com ideias novas,
sabe? Criando coisas novas para a empresa. Isso você vai colocar o colaborador para trabalhar numa área onde ele fala, meu Deus, eu estou no céu. Porque para eu inovar, eu tenho que sair da minha caixinha às vezes, ou criar coisas novas. Então, o mundo está evoluído. Como que se cria coisas novas? Você tem que sair da caixinha. Então, é o doido, só o doido que faz isso. E quem é o doido nessa situação? Seria esse esquizoide. Aí você vai ali, então eu trabalho, eu vejo quem está aqui, a pessoa que está aqui. Às vezes você pega uma pessoa que tem oralidade, por exemplo, que ela ama estar com pessoas. Ela conversa falando com a pessoa assim, e pegando na pessoa, e sabe, e olha para a pessoa, e bebe um cafezinho. O oral é o que mais levanta na empresa para tomar café, porque ele não suporta ficar sentado. Aí você coloca o cara para trabalhar lá dentro da empresa, lá no fundão, só com o computador. Você vai adoecer esse funcionário, porque ele precisa de pessoas. Ah, mas é uma pessoa que ela está aqui, ela tem o currículo dela, ela se formou para essa área. Então, vamos melhorar esse ambiente desse oral. Ele precisa de ter sensações, ele precisa ter uma planta perto dele, sabe? Ele precisa de ter sensações. Isso vai fazer com que ele evolua no trabalho dele, porque emocionalmente ele está acolhido. É aquela pessoa que às vezes ela vai ter vontade de chorar e você conhecendo ela, você fala assim, vem aqui, chora. Você tá chorando por quê? Nem ela sabe porque tá chorando, só deixa ela chorar. Quanto tempo demora esse diagnóstico? Esse escaneamento? Esse escaneamento corporal? é o tempo... o corporal? É o corporal. Não, sem diagnóstico, a hora que eu bato o olho. Direto. Direto. Eu já bati o olho quando eu tô conversando com alguém. Se eu quiser machucar essa pessoa, eu sei o que eu vou dizer para machucar ela. Entendeu? Porque eu sei aonde estão as dores emocionais dela. Para mim, é uma responsabilidade muito grande quando você está lidando com isso. Agora, na empresa, fazer o escaneamento e fazer a devolução. Aí você tem que, né, fazer um diagnóstico e fazer a escrita e tudo. Então, é um processo um pouco mais lento. Mas para quem já entende um pouco e que você fala, olha, quando o funcionário for dessa forma, você não precisa se formar em um analista corporal para você entender, né, depois como que você vai lidar com o teu colaborador. Mas você vai ter ali um checklist de como lidar com aquela pessoa. E que tá tudo bem você querer chorar, a gente só vai deixar ela chorar, tá tudo bem. Ninguém vai ficar mais, mas é fraca, olha lá, não chora. Cara, eu fui fazer um projeto e agora, ai meu Deus do céu, o fulano ligou e me gritou, chora, vem cá, chora. Sabe, tem assim, tem empresas que tem o lugar do oral, é o quê? Você vai chorar? Ei, deita aqui um pouquinho. Eu só quero chorar. Chorou, melhorou? Tá bom, agora eu tô bem, agora eu vou trabalhar. E porque o choro, para ele, é só uma válvula de escape, acabou. Agora eu tô bem. Chorou por quê? Não sei, eu só queria chorar. Então tá bom, tá tudo bem. Aí quando você olha para um ambiente onde você tem essa liberdade de criar, o esquizoide, ele ama ficar em computador, de criar coisas novas. Então, às vezes, vai ter uma pessoa que trabalha, que tem uma esquizoidia muito alta, e que ele não está conseguindo mais ter um desenvolvimento naquele dia. Cara, deixa o cara sair ali e jogar um pouquinho. Ainda nessa linha, me permite uma observação, o esquizoide, né? Que Isso. Tem um lado do cérebro esquerdo e direito, o esquerdo é o racional, o direito é mais intuitivo, né? Isso. Esse esquizoide, ele seria mais racional, ele amplifica os dois hemisférios? Ele seria mais racional. É o racional. É o racional. Só que, olha só, para vocês entenderem, ninguém é só isso, tá? Eu estou trazendo um que tem mais disso. Não tem o filme Divertidamente? Sim. Ele conta sobre os 5 traços de caracteres. No primeiro filme, nós vamos ver esse sucesso todo esse sucesso. Esse que está surgindo agora, ele já não é mais os traços primatas. Eles já são emoções. Por exemplo, a ansiedade não é um traço. Ela só é uma emoção. Mas os traços dos primatas, né, é o do primeiro filme. Quando você vê o primeiro filme, quem é que toma conta de todas as bolas e quer que seja da forma dela? É um traço que a gente chama, esse traço tem o nome de psicopatia. Não é o cara que vai lá e mata, tá? Não tem nada a ver o psicopata com isso que a gente vê em filme. É só mesmo que ficou o nome dos estudiosos e continuou com o nome de psicopata. O psicopata é quem? É aquela pessoa que ele é o líder nato. Ele vai fazer as pessoas se mobilizarem, ele vai atrás, ele vai articular, ele vai ser um ótimo articulador no recurso. Na dor, ele vai chantagear até a mãe dele. Então, no recurso, ele faz tudo isso. No filme, mostra que ela quer o quê? Ela quer articular tudo o tempo inteiro. E no filme é lindo, o primeiro filme que eu estou falando, que aquela boneca que nós chamamos do psicopata, que no filme ela é a alegria, ela não quer que os outros traços existam. Como que a gente faz com a gente. Às vezes a gente não quer que o lado da gente existe, porque a gente não aceita aquilo em nós. Ela vai lá, faz um círculo no chão e fala para a tristeza, fica aí dentro.
No momento que ela fala para a tristeza, fica aí dentro, que a tristeza é a oral, ela acaba com o mundo da rave. Por quê? Porque aí ela vai fugir. Quando ela foge, começa a cair o mundo, começa a cair tanto. Quando que ela percebe essa virada de chave? Quando a tristeza tá com aquele ursinho lá, que ele começa a chorar bala. Né? Um ursinho, não sei se ele é um ursinho, mas ele começa a chorar bala. Então ela fez ele chorar. Quando ela fez ele chorar, a psicopata entendeu que aquela emoção era necessária na vida da Rave. Aí ela trouxe de volta e ela coloca a mão da tristeza no controle. Ela diz assim, exista. Quando ela diga exista, a menina que está aqui, ela abraça os pais e chora. Aí o mundo dela começa a voltar. Por quê? Porque ela inteira estava existindo. E nós temos dificuldade de deixar a gente existir por inteiro. Então, numa organização, quando você entende de pessoas e aonde que essa pessoa pode dar o seu melhor, sem eu judiar emocionalmente dessa pessoa, eu vou ser um sucesso. E tudo que você falou é um grande desafio, creio eu, quando, voltando no que você falou lá no início pra gente, se o dono da empresa, se o proprietário não fizer presente, eu não vou fazer o trabalho. Aí e se isso tudo estiver acontecendo com ele? Você primeiro faz esse trabalho específico para que depois você vá para os demais colaboradores, ou é em paralelo? Você faz um pouco com ele e um pouco com os colaboradores? Só para a gente entender essa dinâmica, esse teu modus operandi. Eu faço paralelo. É possível fazer paralelo. Por quê? Porque quando eu estiver fazendo... Claro, eu vou fazer paralelo, mas o primeiro sempre vai ser você. Porque quando eu estiver lá com os colaboradores, ele vai saber que aquilo deu resultado na vida dele. Então, eu quero primeiro falar assim, vai dar resultado. Então, eu te mostro o resultado. Quando eu mostrar o resultado para você, agora eu vou para ali. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar o dinheiro da pessoa, eu não quero pegar dinheiro de ninguém. Ou eu transformo, ou eu não entro. Sabe? Ou você é uma via de transformação, ou você não faz. Porque aí você fica assim, o que é aquilo não funciona? Não, se não funciona, a gente nem avança. Não vamos avançar se não funcionar. Ana, mas se o dono não mora aqui? Né? Tem uma empresa e o dono não mora aqui. E aí não é o quê? Tá. Quem é que comanda? Quem é o líder? Quem é que vai poder resolver isso? Né? A gente começa, quando eu falei na questão do noivado, né, que a gente consegue pegar isso, se eu for na seleção de talento, por exemplo. O cara tem um currículo extenso. Aí, na hora de fazer a seleção do currículo, eu não seleciono o currículo, tá? A seleção do currículo é feita pela empresa. Você vai selecionar. Ana, gostei desse currículo aqui. Acho que essa pessoa ela tem tudo para ser. Essa pessoa então me deixa aqui. Me deixa eu ver o que está no currículo, qual é a tua proposta e o corpo dessa pessoa. Que eu vou dizer para você, se emocionalmente ela vai conseguir ter um desenvolvimento para crescimento dessa empresa. E eu não consigo, uma das coisas que o trabalho, que eu falo que é para trabalhar com o dono, porque a primeira coisa que você precisa trabalhar dentro de uma empresa é a missão, a visão e o valor dessa empresa. Sim. Porque na hora que eu for contratar alguém, você não adianta ter um currículo incrível de uma pessoa incrível que ela não está na tua vibe, ela não está no teu time. Ela não acredita naquilo. Então, para que eu vou contratar uma pessoa que ela tem um currículo esplêndido, um currículo incrível, se, por exemplo, a minha empresa é vegana, trabalha com produtos veganos, e aquela pessoa, ela odeia animal. Ou não odeia, ela não gosta nem, tipo assim, animal pra mim é um cachorro que eu vou pego aqueles gatinhos que nasceu, ponho no saco e bato na parede. Você vai trazer uma pessoa dessa para dentro da tua empresa, que você é uma empresa que você é vegana a ponto de você não querer judiar, sabe? Você não quer fazer nada com qualquer tipo de vida na Terra, você vai pegar um cara desse, por mais que o currículo dele seja incrível. Você não vai, porque se você pegar, ele não vai entrar ali dentro do coração da empresa. Ele não vai levar essa empresa. A gente fala muito em criar um time, mas o time ele tem que torcer. Você vê aí as pessoas pagam para ir nos estádios, veste a camisa e paga para ver um time jogar. Então eu tenho que pagar para ver a minha empresa crescer, emocionalmente falando. Por quê? Porque eu acredito tanto naquilo, que aquilo faz parte de mim. E quando você traz alguém que acredita no teu negócio, que acredita em você, que acredita naquilo que você está entregando, o cara vai trabalhar para você com carinho, porque ele vai trabalhar por um propósito. Então, é na hora da contratação que você consegue fazer isso aí. Ana Paula falou do líder, né? Sim. A gente sabe que nem sempre tem o líder. Nem sempre o empresário é o líder, tem lá um laninho diferente e tal.
E às vezes esse líder ele não tem conhecimento, não tem habilidade para fazer as coisas acontecerem. Aí então, a gente já comentou aqui uma vez que o líder, quando ele senta, a equipe deita, quando ele acaba deixando isso acontecer, se ele deitar, a empresa ela morre. Como descobrir o perfil ideal de um líder? Mesmo porque a gente sabe que os colaboradores eles vão começar a partir de participar do processo como um todo, desde eles vejam, eles enxergam, eles visualizam que o líder está fazendo também tudo por eles. E vice-versa, a recíproca tem que ser verdadeira. A contratação, essa palavra explícita que tu colocaste, eu acho também muito importante. Mas a pergunta dentro desse contexto que eu queria te fazer é o seguinte: tu utiliza essa contratação que tu fala e tal, é através da leitura corporal, né? Isso. Existem outras ferramentas também. Que outras ferramentas tu conhece e qual a relação entre uma e outra e por que tu optou por essa principalmente? Existe a análise de perfil comportamental, Sim. né? 99% aí de acerto, incrível. Só O que software aqui. O software, tal. isso. Só que quando nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de emoção. Agora você pode estar bem. Amanhã você não está. O teu corpo não vai mudar de hoje para amanhã. Entende? Então, na hora que eu vou fazer, e tem pessoas que já fizeram tantas, e que eu já vi, né? Isso, eu não estou dizendo novamente que a ferramenta ela é ruim, ela é incrível. Ela tem 99% de acerto. Sim. Se você fosse verdadeiro na hora de preencher ela. Também tem esse detalhe. Então, na hora que eu vou preencher ela, as pessoas querem preencher de uma forma assim, bonita. Tá a minha pergunta lá, diante das pessoas, como que você, uma pergunta que tem, como que você gostaria de lidar com as pessoas num ambiente de trabalho? Quem é você num ambiente de trabalho? Aí tá lá as perguntas. Eu sou dedicado, eu sou uma pessoa que gosto de ficar na minha, eu sou uma pessoa que gosto de fazer o meu trabalho e não ajudar ninguém, eu gosto de ajudar todo mundo e conversar com todo mundo. Na minha cabeça, na hora que eu tô preenchendo um negócio daquele, eu vou dizer assim, se eu colocar aqui que eu não gosto de pessoas, que eu quero fazer meu serviço, ficar na minha, esse povo não vai me contratar. Mas eu não gosto de ninguém, não. Eu queria mesmo era ficar na minha, fazer meu serviço e ninguém me encher o saco. Mas eu vou anotar aqui que eu gosto de ajudar todo mundo. Aí ele vai lá e pá. Você mentiu pro soft. Por quê? Porque na tua cabeça, Sim. Você acha que aquela resposta é a resposta que o dono da empresa queria ouvir. E não é isso, porque ninguém vai saber qual foi a resposta que você deu. Depois ele vai te dar uma somatória para saber realmente qual é o teu perfil e aonde que está o problema. Vamos pegar de novo o exemplo do esquizoide. Ele foi lá e colocou todas as respostas muito parecidas com aquilo que os outros querem ouvir. Então, eu coloquei que eu gosto de estar com pessoas, eu coloquei que eu sou uma pessoa agradável, eu coloquei que eu sou uma pessoa que no fim do ano gosto de ir para a festa da empresa. Nossa, esse aqui é uma pessoa perfeita. Aí ele vai lá, preenche igual ele acha que o patrão quer, e aí vai sair a porcentagem. Aí dá lá que você é uma pessoa calórica. Se você não é. Aí o cara tá com o teu currículo, o empresário tá com o teu currículo e vai dizer assim, o currículo dele é bom. E o perfil comportamental dele é esse? Não, é esse cara que eu quero. Aí te contrata, meu amigo. E aí você vai fazer o quê na hora que você tiver que estar com esse monte de gente que você disse que gostava? Você não vai. Você vai adoecer, você não vai gostar. Você não vai ser uma ótima pessoa para ali, porque aquilo não é teu. Você não vai conseguir, você vai se atrapalhar, vai chegar um momento que você não vai suportar, você vai começar a tratar as pessoas mal. Mas é da importância, então, de conscientizar o entrevistado, o colaborador, de responder da forma mais honesta para ele possível. Para ele ter esse diagnóstico dele, até para favorecê-lo profissionalmente. Porque se não dá para um bom vendedor, ele pode estar no escritório, um ambiente fechado. Exatamente. E vice-versa, né? Exatamente. Por isso que, para análise corporal, eu não preciso disso. Eu só preciso... Mas a análise corporal que eu estou percebendo, tem o emocional envolvido. Mas, e essa emoção também, ela não é distinta em momentos diferentes? Não, porque eu sei que um esquizoide, ele não gosta de estar com pessoas. Então, eu sei que na mentalidade dele, ele pode ter variações emocionais. Mas o que acontece? Ele vai ser uma pessoa que ele vai ter aqueles aspectos. Por que eu falo que você entende o emocional? Vamos pegar uma criança esquizoide que você chega, a mãe não entende que o menino é esquizoide, aí leva para o psiquiatra, toma remédio, acha que o menino tem problema. Mas o menino, ela chega na casa da avó e fala assim, pede benção. E dá um abraço. O menino não quer.
Porque não gosta, o esquizoide, ele não gosta de abraço. Vai abraçar agora, vou pegar um chinelo, vou bater. Muito lindo de abraçar, ainda vou apanhar. Você obriga. Então, essa criança, ela tem um desenvolvimento emocional. Esse adulto tem o mesmo desenvolvimento emocional de quando ele era criança. O desenvolvimento, lembra? A corrente mialina é a mesma. Ele nunca vai gostar de estar com pessoas. A não ser que seja ressignificado também, né? Ele pode ser ressignificado para estar com, mas ele nunca vai gostar de estar. Nunca. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que tem oralidade e ela sofreu, lá na infância, ela sofreu um abuso, por exemplo. Então, ela é uma pessoa que ela precisa emocionalmente, ela precisa de estar com pessoas, ela precisa de estar em ambiente. Ela não gosta, ela gosta de se fechar. O que acontece? Ela vai comer e ela vai crescer, ela vai comer, ela vai crescer. Então, ela vai ficar gorda, ela vai ficar obesa. E aí, mas só que o que acontece? Porque ela tá se sabotando para não estar com pessoas, porque ela tem um bloqueio. Aí, quando você entende, você vai lá, ressignifica isso, faz com que ela tenha uma nova visão de tudo aquilo. Aí, quando ela volta para cá, ela fala, então eu posso conviver com pessoas. Ela emagrece sem fazer dieta. Perfeito. Porque você ressignificou a situação. Mas ela nunca vai, por ela ser oral, deixar de gostar de estar com pessoas. Ou de ter necessidade de estar com pessoas. Porque quando eu vou trabalhar com alguém sobre essa questão corporal, eu digo assim, olha, vai ter coisas que eu vou trazer para você que você não vai acreditar. Só que o rim, ele precisa de água? Precisa. Tem gente que não gosta de beber, não importa. O rim continua precisando da água, independente se você gosta ou não. Então, às vezes você viveu tão na dor daquela existência, tanto na dor, que você simplesmente não quer viver e não quer existir da forma com que você nasceu para existir. Você vai se sabotando. Aí você come, porque, veja bem, o oral ele gosta de estar com pessoas. Ele gosta de ser visto, não para se aparecer, mas para você ter um afago. Então, quando você tem uma criança magrinha e uma criança gordinha, um bebezinho, qual deles você tem vontade de apertar a bochecha e levar para casa? O gordinho. O gordinho. O meu cérebro, então, ele entende o quê? Vamos engordar e vamos crescer, porque grande, o mundo me observa sem eu ter que ir para o mundo. Então, é uma coisa emocional. Tudo isso, Ana, dentro da empresa, pelo amor de Deus, você vai para dentro da empresa e as pessoas acham que você é só aquilo que você é e que você está mostrando. E você não é aquilo. Você tem uma emoção que faz com que você ou consiga levar a tua vida adiante, e se você dentro da empresa está bem com você, você cresce a empresa. Se você não está bem com você, você não vai desenvolver a empresa. Não vai, porque o primeiro tem que estar em você. Com certeza. Você vai se matar, vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Então, eu entro nas empresas para isso, para que você possa ter um olhar humano para o humano e entender as pessoas. Tem empresas que você entra que a pessoa fala, eu odeio aquela pessoa. Quando você começa a trabalhar essas questões emocionais, ela se sente mal depois por não ter amado, gostado dessa pessoa antes, porque ela sabe que ela só enxerga o mundo da maneira com que ela enxerga o mundo. Perfeito. Com as córneas dos olhos dela, e não com a minha. Perfeito. Então, é sobre isso. Eu vejo que, continuo falando daquele desafio que é, né? Que é a gestão, né? Você gerir essas emoções dentro das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, deve ser assim muito... Deve ter situações pitorescas, onde você poderia, obviamente... só nos falar alguma situação que ocorreu, onde houve aquela mudança, onde aquela pessoa que não rendia nada, estava praticamente já para ser mandada embora, e você percebe a situação, você percebe onde aquela pessoa pode render mais, e isso está certo da empresa. Alguma coisa assim que você pudesse falar para nós? Quando eu trouxe esse exemplo do esquizoide, foi pegando realmente um case, né? Uma situação que a gente passou por isso. Que quando eu fui fazer uma avaliação, na recepção tinha um esquizoide. E há uma grande reclamação da empresa, era a forma com que o atendimento pessoal. Então, quando a gente observou isso, eu falei, não, o atendimento pessoal não vai se desenvolver com essa pessoa. Aí a pessoa falou assim para mim, eu já não gostava dele mesmo. Tu viu? Era tipo assim, ai, Ana, eu só precisava mesmo que você falava isso para me mandar embora. Aí eu disse, não, daqui para aí não é bem assim, né? Vamos dar mais uma analisada. E aí, dentro da empresa, tinha uma pessoa que ela era rígida. A rígida é a nojinho do filme, tá, gente? É aquela... É a Angelina Jolie. Não estou falando da beleza só, que é para a pessoa entender. Então, ela precisa de estar à mostra.
Ela tem necessidade de estar à mostra. E essa pessoa, ela estava dentro do escritório no RH, atrás do computador, sabe? E ela ficava o tempo inteiro no WhatsApp. Aí, inclusive, a reclamação era, essa menina, ela fica aqui o tempo inteiro, sabe? Eu falei, exatamente, vocês estão querendo o que está lá na frente, faça. O que quem está aqui atrás precisa fazer. Vamos fazer a troca. Passou ele para o computador e passou ela para atender o público. Gente, ela conversava o dia inteiro com as pessoas. Ela era carismática e ele não tinha que falar com ninguém. Mudou o clima da empresa. Sim. Por quê? Ele conseguiu fazer melhor do que ela, o que ela estava fazendo no computador, porque ele tinha foco, ele estava ali, ele só queria o quadradinho dele, e ela só queria pessoas, ela só queria poder escovar o cabelo e falar assim, agora eu vou mostrar para todo mundo que meu cabelo está escovado, porque eu escovo o cabelo e vou lá para trás do computador, que coisa chata isso, né? Agora não, agora eu escovo meu cabelo, e eu passo meu perfume, e eu coloco meu sapato, e eu tô aqui, e eu tô sendo vista. Pronto. Melhorou o atendimento da empresa. E isso, inclusive, melhorou nas respostas que os clientes davam na caixinha de sugestão. Legal. Você só mudou uma pessoa para fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Nós, na graduação, né? Eu, coordenador de faculdade, né? E eu, como professor de gestão de serviço, indicado pelo meu amigo professor Pacheco, nós temos, todo professor que trabalha essa disciplina, você tem lá uma área que é o back office e o front office, né? Que é o que está de frente do escritório e o que está à retaguarda do escritório. Aquele que vai trabalhar no bastidor e aquele que vai trabalhar na linha de frente, que foi agora o que você nos deu o exemplo, né? Para aqueles acadêmicos que estão nos assistindo, é saber que isso aí realmente faz parte. É uma realidade. Você tem que ter pessoas que estão nos bastidores, como é o nosso caso aqui, né? O nosso Inova Gestão Podcast não pode existir se nós não tivermos uma equipe de retaguarda. Sim. Nunca ele existiria, né? E também não existiria se não tivéssemos nós aqui na linha de frente. Então você tem que ter essa sinergia para dar certo. E é justamente isso que você consegue fazer com que as empresas percebam, os empresários percebam, né? Sem dúvida. É, exatamente. Às vezes a gente trabalha numa sala, né? Pega uma empresa que trabalha numa sala que tem vários funcionários dentro de uma sala só. Se tiver um funcionário lá, por exemplo, que ele é o masoca, que é aquela pessoa mais quadradinha, sabe? Forte, mais quadradinha. Se ele estiver trabalhando na mesa do meio, ele não vai ter um resultado tão bom como se você colocar ele no fundo. Sabe por quê? Por quê? Porque a dor emocional do masoca é a humilhação. Emocionalmente falando, a dor dele é humilhação. Dá para entender. O que acontece? Ele precisa ter controle daquilo que está acontecendo para ele não ter vergonha. Então, ele vai ser sempre metódico. Sim. Começo, meio e fim. Porque se eu tenho um começo, meio e fim, a possibilidade de eu ser humilhado, de alguém chamar minha atenção é muito pouca. Porém, ele precisa de ter segurança. Mas só que ele precisa ter muita segurança. Quem tem segurança? Quem está no meio da sala e está todo mundo passando na frente e nas costas dele o tempo inteiro. Ou quem está grudado na parede, aqui atrás de mim eu sei que ninguém vem, só na minha frente. Claro, óbvio. Você só muda a cadeira do cara de lugar. Uhum. E ele consegue te dar um resultado melhor dentro da empresa. Por quê? Porque ele, emocionalmente, o cérebro dele entendeu o seguinte, ei, vamos focar só nisso aqui, porque a nossa segurança está garantida. Ninguém vai aprontar com nós lá nas costas e a gente não vai ver. Então emocionalmente, ele já consegue estar mais focado no trabalho que ele precisa fazer. Ou seja, muitas vezes o remédio é até simples para curar aquela dor, né? Que Sim. você está na empresa, aquela situação da patologia, né, organizacional, você está ali resolvendo também, né? Exatamente. Às vezes você vai lá e fala assim, olha, vamos fazer com que o time, né, tenha aí, aumenta a meta, e vamos fazer o quê? Vamos dar uma viagem. Quem bater a meta, quem correr, vir aqui na frente primeiro e aceitar, né, vai ganhar aí uma viagem, não sei o quê. O masoca, ele nem levanta para poder ir competir. Por quê? Porque ele é igual ao pinguim. Na verdade, ele é igual ao elefante. Ele é lento, mas consistente. Igual ao elefante. Ele atravessa o continente, mas no espacinho dele. Tu acha que ele vai participar de um como é que é o nome que a gente dá? De um teste desse, né? Na empresa que você tem que ter agilidade. Não, quem vai ganhar é só o psicopata e o rígido. Os dois gostam de competir. O resto vai ficar sentado olhando para aquilo acontecer. Então, quando você entende os colaboradores que você tem, entende como lidar com cada um deles, é individual.
Ai, Ana, mas dá muito trabalho, minha empresa é grande, pelo amor de Deus, isso aqui... Não, a tua empresa é grande, mas provavelmente você faz o que o sogro de Moisés mandou fazer, né? Divide em grupos. Então, você entende ali, dentro daquele setor, o que você precisa para lidar com aquele setor. Agora, você quer tratar o setor do RH igualzinho você trata o povo da recepção, esquece. Sem o conselho de Jetro, né? Não tem como você fazer. Sem delegar, fica muito difícil, né, professor Pacheco? Sem dúvida, mas é muito assim, latente a gente perceber que os empresários, empreendedor, enfim, ele precisa de técnicas e estratégias para conseguir otimizar os seus resultados. Indubitável. E esse que está colocando, assim, é muito importante e o ideal é a gente divulgar sempre para que tenha consciência e sensibilidade de contratação de profissional. Mas eu queria perguntar alguma coisa em relação também a essa PNL. A PNL é aquela programação neurolinguística, que é uma técnica responsável para entender o subconsciente da pessoa. Tu acredita que isso aí pode trazer bons resultados? Tu utiliza em algum momento esse tipo de técnica do PNL ou não? Sim, sim. Eu costumo falar que quando a gente trabalha com a gestão emocional... Também. Sem essas ferramentas a gente não teria evolução. Né? Um A PNL... Sim, a PNL é muito importante. Você trabalhar com isso tudo. Uma das coisas que que eu trabalho de imediato é o rapport. Né? Então, assim... Você precisa... E o rapport, ele é tão importante... O que é o rapport mesmo? O rapport vamos lá, me dá a caneta. Espelhamento? Espelhamento. Então, o que acontece? O Pacheco tá com a caneta. Aí eu venho aqui com a caneta. Aí ele dá uma... Aí eu pego aqui também. O que acontece? Vai chegar uma hora... que sem ele... Gente, não pode ser assim. Pegou a caneta, peguei também. Claro. Assim também. Seria uma imitação, não tão forte a imitação. Não, seria algo assim. Uma adequação, conscientemente, eu vou ali e faço os mesmos movimentos que você. Para os negócios, isso é fantástico. Gente, porque o que acontece? Olha como que é importante, gente, emoção. Quando você começa a fazer o rapport, emocionalmente você está dizendo para a pessoa assim, ei, ele é igual a mim. Exatamente isso. Eu posso confiar nele, olha que legal. Aí, ó, ele tá tec-tec, daqui a pouco eu tô bem aqui na minha caneta. Tec-tec. E ele nem vai perceber que eu tô imitando ele. Afirmativo. E aí, daqui a pouco nós estamos o quê? Na mesma sincronia. E pronto, você ganhou o cliente, você ganhou a pessoa, porque ela começou a conhecer, ela começou a confiar em você emocionalmente. Fantástico isso. E aí pronto, e aí você tem a pessoa. Então, essas ferramentas, elas são importantes, não dá para você seguir então, sem utiliza também. Utiliza as ferramentas sim. É muito importante. Existem outras técnicas também, né, do próprio PNL, né? Além dessa de rapport e tal, que também ajuda muito. Inclusive, tem uma que tem um momento ruim assim, que de repente tu é colocado à prova e tu, através de uma imagem, tu recebe alguma coisa boa. Mas é todo um trabalho voltado ao emocional. Por isso que tem que buscar esse profissional sempre, né, Ana Paula? Exatamente. Olha, uma das ferramentas do rapport que a gente usa, por exemplo, na hora de você identificou, né, a questão da empresa. Só que você vai ter que trabalhar com o colaborador também individual. Você vai trabalhar com ele em grupo? Vai. Só que você vai ter que desenvolver essa pessoa ali no individual dela. Porque às vezes você tem um líder... ou você tem uma pessoa que tem uma capacidade gigantesca de ser o líder, né? Você já identificou. Só que lembra que eu falei para você que o psicopata na dor, ele vai indo, que ele vai, ao invés de convencer, ao invés de liderar, ele vai usar tudo isso contra, sabe? Ele vai chantagear, enfim. Quando você pega uma pessoa dessa e trabalha com ela o desenvolvimento emocional dela ali, fora do grupo, você vai dizer para ela o seguinte, você pode, mas eu não acredito que eu posso. Porque quando eu era criança, eu lembro uma vez que toda vez que alguém precisava de alguma coisa, nem precisava pedir. Aí eu pegava, me chamavam de intrometido. Entende? Eu lembro uma vez que a minha mãe estava fazendo um negócio, eu achei que ela precisava de uma coisa, eu peguei, eu apanhei. Essa pessoa, ela tá emocionalmente, ela tá bloqueada. Ela vai ser aquela pessoa que tá vendo que a empresa tá precisando, aí você fala assim, tá vendo que precisa fazer e não faz. Mas aquele tem um bloqueio mental, um bloqueio emocional. Ele não vai fazer, a menos que você mande. Por quê? Porque o cérebro dele, ele entende que se ele fizer, vai dar ruim.
Porque deu ruim várias vezes Sim, na vida dele. sim. Toda vez que ele tentou ser proativo, ele se lascou. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essa pessoa que tem todo esse potencial, mas que tem esses bloqueios, e você vai dizer para ele, vem cá, o que aqui é verdade e o que é mentira? E você usa ferramentas da PNL para poder fazer isso. Por exemplo, quando você coloca ali em xeque aquele pensamento, uma mesa redonda. Se eu falo que eu não sou capaz, ou se eu falo que eu sou burro para isso, então, peraí, vamos fazer uma mesa redonda do eu, né? Eu, na minha terceira pessoa, eu pego essa fala minha e coloco em cima da mesa. Você é burro para fazer tal coisa. Você não tem capacidade. Aí eu vou perguntar, eu não tenho capacidade por quê? Você vai falar, não, eu já fiz uma qualificação, ou nossa, eu já me dei bem nisso. Então, essa fala que você tem, esse bloqueio que você tem, que você está se limitando, ele é mentira. Joga fora. É mentira, isso aqui é mentira. Mas é uma mentira que você precisou de uma ferramenta, de você sentar em uma mesa imaginária. Sim. E você colocar isso em cima da mesa. A mesa do eu, que a gente chama. Eu vou debater com aquilo ali. Eu vou debater com esse sentimento. Eu vou debater com essa história. Por que que eu sou burra? Por que que eu não sou capaz? Porque você acaba acontecendo que você faz qualificações, e você se qualifica, mas você nunca coloca nada em prática, porque você acha que sempre está precisando de fazer mais alguma coisa. Porque o medo está ali. Aí você vai, mas põe na mesa, meu amigo. Será que isso que você está falando para você é verdade? Debate com isso. Então, a mesa do eu é uma da ferramenta do PNL que a gente costuma utilizar para quê? Para acabar com essa mentira que nós contamos para nós emocionalmente. E ressignificar o dia que você foi lá e levou uma surra porque você quis ajudar e não era para você ter feito, mas a tua intenção era tão boa. Perfeito, é isso mesmo. É quase como fazer uma catarse, né? Você chega próximo disso daí porque você faz com que a pessoa quebre Isso. todas aquelas correntes, né? Todos aqueles grilhões que deixaram ela amarrada, não porque ela quis, mas por ela ter sofrido essas situações anteriormente que deixavam ela com esse impedimento, né? Uhum. Eu acredito que vocês já ouviram falar da história do elefante. Qual é a história do elefante? Do elefante amarrado aí na... Ah, sim. É isso. A força, A força que ele tem. Então, Uhum. o elefante é assim. Nós, quando somos criança, nós somos um elefante pequenininho. E o cara, para ele domar um elefante, ele não pega um elefante lá na África grande. Ele vai pegar um filhote. Porque o filhote, ele tem controle emocional. Ele consegue dizer para o filhote, não. Só que aí, o que ele faz? Ele coloca as correntes no pé do elefante e fala para ele, e vai ali dando todas as ordens que ele quer que o elefante, como ele quer que o elefante seja. Ele vai dia a dia fazendo isso. O elefante vai tentar fugir. O elefante não vai conseguir. O elefante não vai conseguir. Chega uma hora que o elefante cresceu. Só que aquilo que ele disse que o elefante tinha que ser, o elefante acreditou. E ele vai fazer o quê? Ele vai amarrar o pé do elefante num barbante. O elefante não vai fugir. Não vai. Porque a força do elefante é de um adulto, mas a mentalidade dele está na infância, aonde falaram para ele o que ele podia e o que ele não podia fazer. E ele acreditou naquilo. Só que ele não sabe que agora ele é um elefante grande e agora ele pode soltar, inclusive, os grilhões, aquelas correntes grossas de quando ele era bebê. Se hoje existisse no pé dele, ele conseguiria arrebentar. Então, qual é a nossa função aqui? Fazer o elefante olhar para ele e dizer assim, ei, eu consigo derrubar esse negócio? Isso aqui estava na minha infância. Eu não preciso carregar mais isso. Eu sei da força que eu tenho agora. Então, eu tenho espaço para crescimento. Eu sou incrível. E eu vou crescer nos desafios. E aí, você vai cada dia passando de uma caixinha maior. Uma caixinha maior. Hoje, eu estou numa caixinha que cabe só um pouquinho de mim. Mas vai chegar uma hora que eu cresci tanto dentro daquela caixinha que eu expandi. Aí, eu vou para uma caixinha maior. Quando eu chego naquela caixinha maior, e eu falo caixinha maior, gente, oportunidades da vida da gente. Eu chego uma nova oportunidade, eu vou ficar com medo. Vai com medo mesmo, coloca a fralda e vai, com medo mesmo. Eu vou chegar naquela caixa, ela é tão intensa, mas eu sou tão pequena. Só que você vai desenvolver tanto, que vai chegar uma hora que aquela caixa de novo não vai te caber. Está na hora de sair de novo dessa caixa e ir para uma outra oportunidade e procurar outra coisa para fazer. Mas no começo é difícil, é lógico, a caixa é maior do que você. Mas você vai chegar uma hora que você vai ter uma expansão. E quando a gente tem isso emocionalmente cravado na gente, você não tem medo do desafio. Você olha para o desafio e fala, uau, eu estou crescendo aqui dentro dessa caixa. Porque são os desafios que te faz crescer. Quando você fala que tem medo, você fica quietinho. E fermento sem fermentar não cresce massa, não. Vai ficar ali. É interessante que ela falou sobre a palavra desafio. E faz lembrar o seguinte, nessa linha, inclusive, de raciocínio, todos nós somos talentosos. E é interessante a gente perceber que realmente nós somos talentosos. O talento é tão importante que Deus
devido à sua importância, escondeu aonde o talento? Dentro de nós mesmos. Isso. E para aflorar esse talento, o que é que se faz necessário? Desafios. Então, tu te desafiando, tu acaba descobrindo que realmente tu tem um potencial fantástico. Uma vez nós conscientes disso, com certeza a gente consegue as coisas acontecerem com muito mais facilidade. Mas precisa de um profissional para atentar para isso, para fazer com que ele aflore toda essa informação, todo o conhecimento que ele tem, para, enfim, em frente ser mais feliz, né? Com certeza. E não é feio, né? A gente achar que precisa de uma outra pessoa para isso. Porque, falando sobre os talentos, por exemplo, como que eu ia saber que eu era apaixonada por desenvolver pessoas e tirar elas da dor, do medo, do desejo da morte, se eu não tivesse passado por isso lá atrás? Então, Sim. o que acontece? Eu entendo que aquela pessoa está ali, é o talento dela. Deus, de alguma forma, você foi moldado, de alguma forma você entendeu o que você precisava fazer e você fez para aquilo. Então, tem várias coisas que você vai fazer que é só você que vai fazer. Outra pessoa não vai fazer. Sim, sim. Então, eu costumo dizer assim, existem vários segmentos, mas o seu segmento é aquele. E aí eu vou querer fazer... Não, vou fazer sozinha o que... O Pacheco, o dom dele é esse. Ele está aqui na Terra para ajudar outras pessoas, mas quando elas entrarem nessa dificuldade aqui, então eu vou lá e vou procurar o Pacheco, porque ele sabe me ajudar nisso aqui. Eu vou passar por um outro problema, o Pacheco já não consegue me ajudar com isso aqui mais. Quem é que tem esse talento que pode me ajudar? Porque o meu talento, ele não me ajuda naquilo que eu quero. É isso mesmo. Eu preciso buscar outros talentos para isso. Bacana. Professora Walter, infelizmente estamos chegando já dos nossos finalmente. Eu de verdade não senti esse tempo passar. Nem eu. Né? Quando o papo é bom... Conversa já Porque tá tem 10 minutos que a gente está conversando? Já Tem uns 10 minutinhos já aqui tá conversando. parece 10 minutos Pois apenas, né? Mas a gente tem que ir para o nosso encerramento, né, professor? É verdade. E o que a gente faz sempre no nosso encerramento? Olha, para a gente deixar o nosso convidado que dispõe da sua noite para vir até aqui, que a gente sabe que é um horário de descanso, vai estar com a família, a gente procura sempre dar um agrado, um mimo, a gente materializa. Nossa, né? gente, Um agrado minha rígida ama feito pelo nosso patrocinador, tá? A Arte Presentes. Creio que você vai fazer um bom uso desse nosso presente, né? Nosso patrocinador, ele procura sempre caprichar, tá? Gente, tudo que a rígida ama, olha só, gente. Tá. Que macadame acertou. Olha eu mais gosto. Que coisa boa, Amei, né? A gente fez a pesquisa antecipada. Com certeza, com certeza. Isso ia ser feito, né, professor? Pois é. Amei, muito obrigada. Tá bom. E conforme você estava falando, é bom a gente reiterar, é importante que o empresariado entenda isso, que nós estamos aqui como aliados. Nós somos parceiros, nunca aqui para detratar, nunca aqui para trazer demérito, muito pelo contrário. O que a gente quer aqui, repetimos, né, professor, é elevar cada vez mais o nível de gestão dos nossos empresários. E eu lembrei, tem um memezinho que é o Dorime, que é minha dor, né? Dorime. Então você está falando justamente isso, da minha dor. Então, onde eu tenho a minha dor que eu posso ajudar você, onde você tem sua dor que você pode ajudar a mim, o professor Pacheco, e fazer com que haja um círculo virtuoso, né? Uma corrente do bem, para que nós, cada vez mais aqui em Ji-Paraná, tenhamos as empresas, os empresários e os seus empregados cada vez melhores, mais efetivos e mais colaboradores entre si. Exatamente. A empresa, eu não preciso ser inimigo de quem está comigo. Né? A gente fala, olha, vocês têm que se ir, vai para cima e tal, mas não é para quem está aqui. Não vamos criar aqui um território de guerra. Nós precisamos de... Gente, no trabalho, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Aí você se estressa no trabalho. E você vai para cá. Não vai ter estresse? Meu Deus, não estou prometendo que ninguém vai se estressar aqui de jeito nenhum. Mas você tendo um ambiente em que você goste de estar, um ambiente que ele favoreça tanto o colaborador, porque um ambiente favorecendo o colaborador, ele vai favorecer o cliente, porque o colaborador vai tratar o cliente com muita vontade, com muito amor. Então, é uma troca, é uma via de mão dupla. Se a gente não perceber isso, infelizmente, é doloroso. Perfeito, mas Ana Paula de Paula, essa fantástica profissional, muito, muito obrigado, tá? Por estar conosco aqui. Foi um privilégio nosso, repito, tá? Desejamos saúde, sempre sucesso
E nós queremos agradecer aqueles todos que nos acompanharam até agora. E não esqueça, tá? Na terça-feira que vem, às 20 horas, direto no YouTube. E pedir também para que curta, compartilhe, né, professor? E comente. E comente, né? Para que a gente consiga agregar valores como um todo, para a gente dar continuidade no nosso projeto. Exatamente. Agradecemos a todos e não esqueçam, até a próxima terça-feira no Inova Gestão Podcast.